Graça e paz, estou aqui com o texto bíblico aberto, Romanos capítulo 16, que diz o seguinte: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Esse é o primeiro destaque que eu quero dar, e Paulo vai falar de uma série de outras pessoas até o versículo 16. Eu queria destacar aqui as mulheres desse texto. Ele vai falar sobre Priscila e Áquila, que são seus cooperadores, inclusive que arriscaram a vida por ele, e em sua casa funciona uma igreja. Ele destaca também Maria, que trabalha arduamente por eles. Ainda ele destaca os seus parentes Andrônico e Júnias, que ele diz que são notáveis entre os apóstolos, versículo 7. Ele ainda fala sobre Trifena, Trifosa e Pérside como mulheres que trabalham arduamente no Senhor. E ele ainda cita Júnia, e também ele fala sobre a mãe de Rufo, que era como uma mãe para ele, e ainda cita Júlia e a irmã de Nereu e Olimpas. Enfim, fala sobre essas figuras femininas, claro que também muitos homens aqui. Estudando escravidão, a gente percebe muitos dos nomes citados aqui são nomes de escravos. Gente sem nobre nascimento, que ou nasceu escravo ou se tornou escravo, mas enfim, quando a igreja acontece na Cencreia, ali no Porto de Corinto, e o evangelho alcança muita gente, muitas dessas pessoas são de origem escrava. E o que a gente aprende com isso? Bom, primeiro que o evangelho tem esse poder de resgatar as pessoas nas condições de maior miséria possível. Os mais desprezíveis eram bem-vindos às comunidades da fé, e muitos deles tornaram homens e mulheres de Deus que fizeram grande diferença na igreja primitiva. Ainda eles seguiam sendo escravos, agora escravos de Cristo, servindo de graça, mas servos do Senhor. E também as mulheres escravas eram ainda mais desprezadas, porém, nessa nova condição em Cristo, Paulo as destaca como pessoas que temem a Deus, que servem com excelência, pessoas às quais ele tem muito a agradecer. O que significa isso para mim e para você? Bom, também nós éramos escravos do pecado, estávamos longe de Deus, sem condição nenhuma de ter paz e esperança, e o Senhor nos resgatou dessa condição. Até o mais desprezível dos homens, quando ele encontra-se com Jesus, ou quando Jesus encontra-se com ele, ainda que em algemas, ainda que dentro dos calabouços, ele se torna uma das pessoas mais livres e libertas e cheias de esperança e alegria da face da terra. Esta é a beleza do Evangelho. Para além disso, ele que nos libertou de uma condição de miséria total, de alijamento, e ainda que você e eu fôssemos pessoas livres do ponto de vista da sociedade, mas uma vez que essa libertação acontece na alma, no coração, de modo espiritual, a nossa resposta é só uma: servi-lo, gastar a vida no que vale a pena e para a sua glória. Quando eu olho para essa lista de Romanos 16, isso cala no meu coração. Isso fala bastante comigo, porque o poder do Evangelho não é só um poder de transformar vidas perdidas em vidas salvas para a eternidade, mas é também o poder de resgatar a dignidade de muitas pessoas. Pense nisso, trabalhe para isso, sirva ao Senhor com alegria. Graça e paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.